Bom dia. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro. Este é o programa da Defenda PM. Estamos ao vivo pela TV Osasco e pela Com Brasil. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, que é o secretário executivo da associação, e hoje nós vamos discutir as eleições de ontem. Bem-vindos. Nosso convidado do dia aqui, não poderia ser diferente, é o Coronel Elias Miller da Silva, presidente da Defenda PM. Bom dia, Coronel Miller, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Silvio, bom dia, Ernesto, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores desse importante programa pela TV Osasco, Defenda PM para todo o Brasil. Coronel Ernesto, bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Coronel Miller. Bom dia a você que nos assiste pela TV Osasco, pela Com Brasil, pelo Facebook. Estamos aqui hoje meio que de ressaca, né? Porque o acompanhamento aos resultados das eleições foi meio complicado ontem. Acabamos, na verdade, nem concluímos alguns. São Paulo mesmo não concluiu ainda. Está com 99,92, mas não está concluído. Pouquinho. E falta pouquinho, mas falta. E vamos trazer para vocês hoje algumas informações importantes, principalmente em relação aos policiais militares que concorreram e foram ou não eleitos. Acho que o bate-papo hoje é mais nesse sentido. É isso aí. Coronel Miller, qual é a avaliação que o senhor fez, que o senhor está fazendo da eleição de ontem, direita, esquerda, como saímos? Silvio, primeiramente nós temos que fazer uma análise que a eleição municipal ela é totalmente diferente da eleição estadual e da eleição federal. Então, uma análise não necessariamente deve ser feita coligada com a outra. Embora nós sabemos que, numa boa articulação, a eleição municipal ela é base para estadual e para federal. Mas cada estado tem a sua peculiaridade e cada município tem a sua peculiaridade. Tanto é que você verifica, Silvio e Ernesto também, a eleição nos grandes centros urbanos, ela é, sem nome. Já a eleição no interior do estado de São Paulo, no interior do Brasil, ela é com nome, todo mundo sabe quem é quem. Então, são eleições totalmente diferentes. Então, para nós fazermos a análise, ela tem que partir desse conhecimento para a gente poder separar o joio do trigo, tá? Então, efetivamente, muitos estão até falando, olha, houve um avanço da esquerda, recomemorando aí, por exemplo, no segundo turno aí em São Paulo, né, do Boulos, do PSOL. O PSOL, ele aumentou em 3 seus vereadores. Qual é a grande vitória disso? Então, as pessoas, às vezes, estão, superdimensionando resultados, porque a análise tem que ser feita do ponto de vista histórico e no panorama integral. Então, efetivamente, se você olhar, essa eleição municipal, ela teve uma tendência, no Brasil inteiro nós temos acompanhado, né, pela Defenda e pela FENEM, no Brasil inteiro, diferente da eleição de 2018, essa eleição foram votados nas pessoas. Então, você verifica que velhos políticos foram mantidos, muitos prefeitos foram reeleitos. Isso é uma característica até do povo brasileiro, ou seja, a chamada continuidade. Se o prefeito ele teve uma atuação regular, a tendência dele é ser reeleito. Então, salvo se tiver uma situação anômala. E nós tivemos uma anomalia que foi justamente, Silvio Ernesto, a pandemia, né? A pandemia do coronavírus permitiu alguns prefeitos que atuaram de forma concreta e com responsabilidade, foram reconhecidos. Então, prefeitos como em Curitiba, como em Belo Horizonte, que tiveram uma atuação forte na pandemia, foram reconhecidos e mantidos no cargo. Outros não. Então, uma análise dessa eleição, ela tem que ser feita. Primeiro, o recorte é uma eleição municipal, que é totalmente diferente. Outra coisa, a eleição no município. O eleitor do município e os pequenos municípios se conhecem até, entendeu? E outro aspecto, que essa eleição não necessariamente ela repercute no cenário estadual e no cenário federal. Embora, volto a frisar, Silvio, nós temos que ter uma base
de municípios, ou seja, prefeitos eleitos e vereadores, até para projetar uma eleição estadual e a eleição também federal. Mas aqui em São Paulo, pelo menos, assim, no nosso meio, né, há uma sensação de derrota. Apesar da gente não ter tido um candidato de direita competitivo e o envolvimento do Bolsonaro com o tradicional cavalo paraguaio nosso aqui, e PSDB e PSOL para o segundo turno, a sensação é de derrota aqui dentro. Como que o senhor vê esse resultado? Silvio, se nós analisarmos, São Paulo capital, desde 1985, o PT ou ganhou ou foi para o segundo turno, desde 85. Então nós temos São Paulo capital uma história de uma votação expressiva na esquerda. Se nós olharmos, a Erundina ganhou em 88. Aí você vai adiante, em 2000, a Marta Suplicy ganhou pelo PT. Quando você vai olhar em 2012, o Haddad ganhou pelo PT. Então nós já tivemos aqui 3 governos diretos do PT desde 88. Aí quando você vai ver quando que foi para o segundo turno, 82 o Suplicy foi para o segundo turno, em 92, né? Em 96 a Erundina foi, em 2008 a Marta foi e em 2016 o Haddad foi. Então a esquerda ganhar em São Paulo não é novidade. Não é novidade porque desde 88 ou a esquerda tem ganho ou a esquerda, pelo PT, tem ido ao segundo turno. E se nós olharmos também, Silvio, uma análise agora, quem é a vice do Boulos? Erundina. A Erundina ela já tem o eleitorado nas periferias de São Paulo, nas comunidades, e aqueles que atuavam para o PT migraram para o PSOL. Migraram para o PSOL, mantendo o quê? Aquele nicho de eleitor PT, esquerda, se manteve. Então, ou seja, quem deve de fato estar sentindo derrotado é o PT. Que o PT, desde 88, pela primeira vez, não foi nem para o segundo turno. Então o PT, enquanto partido, não enquanto ideologia o PT se agrega ao PSOL, mas enquanto partido, quem sai o grande derrotado dessa eleição, não só São Paulo capital como no Brasil, é o PT. Então o Partido dos Trabalhadores, que teve a presidência da República, é que sai o grande derrotado dessa eleição. Agora, aqueles, né, que defendem, ou seja, como nós também, a questão do conservadorismo, aqueles que defendem o conservadorismo, de fato, como você colocou, Silvio, vem uma frustração de você não ter tido ninguém para poder se opor, ou seja, a esse resultado, São Paulo capital. Mas se você fizer um recorte em todo o interior do estado, o próprio PSL, que antes era o partido do presidente Bolsonaro, o PSL, ele fez várias prefeituras sem o apoio do presidente Bolsonaro, ele fez várias prefeituras, ele fez também o quê? Várias vice-prefeitos foram eleitos, e em outras cidades o PSL, ele participou da coligação que elegeu o prefeito. Agora, o que nós sentimos falta é a falta de maturidade, por exemplo, do próprio governo federal. Porque o governo federal, que teria que se fortalecer com essa onda de direita e conservadorismo, ele teria que fortalecer o PSL. Não, implodiu o PSL. Hoje o presidente da República, ele está sem partido. O presidente está sem partido. Como ele está sem partido, não tem como você atribuir ao presidente nenhuma coisa, porque ele está sem partido. E o presidente pegou meia dúzia de vereadores, meia dúzia de candidatos a prefeito, e a esse ele gravou live. Então não houve, o governo federal não entrou fortemente de nenhuma maneira nas eleições. Então, ou seja, é uma análise, a gente pode fazer uma análise crítica, né, que estando no governo, essa onda de conservadorismo poderia ter tido um resultado muito maior. Mas o governo federal se absteve, saiu, não tem partido e apoiou. Então, se você olhar bem, ele apoiou o capitão Wagner lá no Ceará, que está no segundo turno, apoiou o Crivella, que está no segundo turno no Rio. Então, efetivamente, nos aspectos pontuais, o governo federal
poderia ter feito muito mais de forma profissional, comprometida. De fato, não fez. Aí vem um sentimento de frustração em você ver na maior capital do país, você vê o PSDB, que é tido como esquerda, e o Boulos, que é uma extrema esquerda, indo para o segundo turno. Você não tendo ninguém da chamada direita ou conservadorismo para disputar, nem que seja o segundo turno. Então, nesse aspecto, há um sentimento inicial, digamos assim, de frustração, mas se você olhar no quadro em São Paulo, com mais de 600 municípios, você vai verificar que esse movimento conservador ganhou várias prefeituras ou, então, saiu como vice-prefeito ou na coligação. Então, São Paulo mesmo, Estado, eu penso que o resultado para a linha conservadora foi muito bom, senhor. Aquela onda conservadora de 2018, então, não perdeu muita força, vamos dizer assim. Eu entendo que não, Silvio, que não perdeu. Eu tenho acompanhado os resultados no Brasil. Você pega, por exemplo, a Coronel Fernanda, candidata nessa eleição também, que teve uma vaga, né, para senadora no lugar da juíza Selma, lá no Mato Grosso. Coronel Fernanda nunca tinha sido nem vereadora, nada. Ela entrou com o apoio do presidente Bolsonaro e a Coronel Fernanda não ganhou a eleição para o Senado por 4%. Fez mais de 300 mil votos no estado do Mato Grosso. Então, ou seja, nós estamos vendo que essa onda conservadora, ela ainda existe. Agora, de fato, e muitos conservadores estão chateados, porque poderia ter sido feito, sabe, uma articulação de maneira mais comprometida, mais profissional, porque quem está com o governo na mão, Silvio e Ernesto, quem está com o governo na mão tem todas as condições de, ou seja, de ampliar a sua atuação política, não só ou seja, em estados específicos, né, mas no país inteiro. De fato, não houve, por parte do governo federal, uma articulação para poder consolidar essa onda de mudança conservadora e de defesa da família, de combate à corrupção. Então, de fato, não houve esse comprometimento do governo federal. E é isso nós lamentamos pelo fato, porque se o governo federal ele tem um partido, e esse partido, ele sai articulando no resto do país com os outros partidos, com o apoio do governo federal e com o apoio dos governos estaduais, o resultado seria muito maior ainda. Ô Miller, você acha que essa onda conservadora, ela consegue sustentar, dentro de um panorama mais macro para 2022, consegue frear ainda uma ascensão da esquerda? Porque um panorama que a gente tem hoje é que a esquerda está se realinhando, talvez não pelo PT, como você bem colocou, que o PT foi um dos grandes perdedores dessa eleição, mas estão surgindo outras lideranças da chamada esquerda. E você acha que de repente para 2022 a gente vai ter novamente uma polarização? Esquerda, direita, conservadorismo e a esquerda especificamente? Ernesto, sempre essa análise nós temos que fazer baseados no que está acontecendo no mundo, né? Porque você vê que essa onda, ela repercute no mundo, e no Brasil ela chega sempre atrasada. Você pega, por exemplo, no mundo nós tivemos uma onda da extrema-direita ganhando várias eleições pelo desgaste da chamada esquerda no mundo. Você vai ver países como a Austrália, a Áustria, você teve, a Argentina teve a direita, que depois agora ou seja, foi derrotada. Você pega o próprio Estados Unidos, o Trump, ou seja, com a derrota dele, mas a chamada esquerda está mudando o discurso. Ela está mudando o discurso para dizer o quê? Que ela é centro-esquerda, que ela é moderada. E os políticos no Congresso Nacional estão enxergando essa onda internacional, Ernesto, e estão tentando achar um nome para 2022 que fique na chamada centro-esquerda ou centro-direita, acreditando que está havendo um desgaste muito grande da extrema-esquerda e extrema-direita para ter até mesmo uma alternativa tanto aos governos estaduais como ao governo federal. Então, os políticos eles vão vendo o cenário e já estão olhando bem isso. Então, quando você pega, por exemplo, alguns nomes que ficam sendo cogitados, né, como o juiz Moro, Luciano Huck, ou seja, porque eles estão tentando achar um centro-direita ou centro-esquerda. O próprio DEM,
que está comemorando com as vitórias do DEM, mas se você olhar, Ernesto, o DEM, ele reproduziu as prefeituras que ele tem. Florianópolis, o Jean já era prefeito. Então, ou seja, o DEM reproduz... ganhou em Salvador, mas já era prefeito o DEM lá. O ACM Neto já era prefeito. O pessoal, não, o DEM foi o grande vitorioso. Não foi. Essa análise está equivocada. Ele manteve as prefeituras que tinha. Então não há, sabe, falar assim, o DEM saiu grande vitorioso. Se você olhar no Brasil, e às vezes as pessoas não fazem essa análise, Ernesto Silva. No Brasil, quem sempre teve mais prefeitura foi o MDB. Aí faz uma pergunta, há quanto tempo o MDB não ganha o governo federal? Então, se nós fôssemos analisar, ter a prefeitura implica em ganhar o governo federal ou estadual, Silvio, que nem São Paulo aí, há quanto tempo o MDB não ganha aí em São Paulo? Nem então, concorre. não necessariamente o partido que tem mais prefeitura no país consegue reproduzir no estado ou em nível federal. Então, numa análise que a gente faz, você olha só, dos prefeitos eleitos, né, as cidades com segundo turno, 5.246 foram definidas no primeiro turno. Ficaram só 50 com o segundo turno, no Brasil inteiro. Só 50 foram para o segundo turno. E 272 ainda indefinidas. Aí você fala, prefeitos eleitos no Brasil. Pega só, o MDB elegeu 755. E quais governos estaduais o MDB tem? Há quanto tempo o MDB não é? Em São Paulo, nós tivemos aí o MDB com um deputado federal. Um deputado federal. Então você pega o PP, 666 prefeitos. O PSD, esse está se consolidando. O PSD, Silvio Ernesto, 631. O PSDB, 486. O DEM, 450. O PL, 335. O PDT, 304. O PSB, 245. Então, nós vamos vendo, ou seja, que os partidos que sempre foram nesse país continuam. O MDB elegeu 7.182 vereadores, melhor dizendo. 7.183 vereadores. O PP, 6.179 vereadores. O PSD, 5.488 vereadores. O DEM, 4.100. O PSDB, 4.158. Então, ou seja, não necessariamente esse quadro se reproduz no nível estadual e no nível federal. Agora, no amadurecimento democrático e havendo uma identidade de fato, uma malha partidária feita por vereadores e prefeitos tende a facilitar uma eleição, né? Majoritária estadual ou federal. E tende a repercutir na proporcional para deputado estadual ou deputado federal. Tende. Mas não necessariamente é porque nós temos visto, Silvio Ernesto, no Brasil, o PT coligado com o PSL. No Brasil, PT e PSL fazendo coligação nessa eleição municipal. Você fala, isso seria inadmissível, mas não. Cada região tem uma maneira de agir e muitas vezes, se não houver proibição da Executiva Nacional, eles fazem composição local, segundo a realidade local dele. Porque no Brasil é uma coisa absurda. Aqui no Brasil não acontece como acontece nos Estados Unidos, né? Você tem os democratas e republicanos. Aqui com mais de 30 partidos políticos e mais de 30 também para serem autorizados, que já estão com processo no TSE, você olhar o estatuto partidário, eles se confundem. Você não tem no Brasil uma separação efetiva entre um partido e outro partido, do ponto de vista ideológico. A gente muitas vezes até fala, olha, a direita e a esquerda, mas se você fizer um recorte no Brasil, quais são os partidos reais realmente de esquerda e de direita? Se você for ler o estatuto, você se perde. E dos mais de 30 que tem no Congresso Nacional, os partidos eles se unem de acordo com a matéria, de acordo com o momento. Não que eles tenham uma ideologia fundada, com raras exceções, você não vê. Se você pegar, por exemplo, o PP, que ganhou em vários municípios, o PP sempre fez parte do governo. Apoiou o governo Lula,
apoiou o governo Dilma, estava no governo Michel Temer e está no governo Bolsonaro. Quem é o líder do governo Bolsonaro na Câmara? PP. Então você fala que, em tese, o PP seria um partido de direita? Seria. Mas esteve, em tese, em todos os governos de esquerda, bem como no dito de direita. Então o Brasil, o analista, se ele não tiver tomar cuidado, ele se condena na sua análise, porque o Brasil é uma situação sui generis. Não, Miller, eu estou falando da realidade que a gente está vivendo, né, aqui em São Paulo, que, como disse, é uma sensação de derrota. Mas me parece que a esquerda ela está se reorganizando com mais rapidez do que a direita está se organizando, e com uma capacidade muito grande de se repaginar. O exemplo mais claro que eu tenho para falar disso é a Manuela Dávila, lá em Porto Alegre, que mudou até o layout, né? a forma de se apresentar ao público. A forma e o conteúdo. O senhor me acompanha nessa sensação ou não? Eu concordo contigo, Silvio, porque eu observo o seguinte aspecto. A chamada esquerda, ela dominou, e te falo também como professor universitário e de cursinho. A chamada esquerda, ela tomou as academias. Você pegar todos os professores da área de humanas se intitulam como sendo de esquerda. Você não consegue fazer um mestrado e um doutorado se você não colocar os livros alinhados ao pensamento do teu orientador. Você não consegue nem a vaga do mestrado e do doutorado. Então, a esquerda, e aí a chamada direita, que teve culpa desde o governo militar, que fez a contra-revolução e deixou a esquerda dominar as academias. Se você pegar as universidades públicas, seja estadual, seja federal, é uma coisa doentia. Eu te falo isso porque eu debato aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, é um negócio assim. Eles formaram legiões de pessoas dessa ideologia, ao ponto de nós termos promotores, juízes, todos alinhados a essa ideologia. Então, ou seja, a área de humanas foi toda dominada, eles dominaram parte da mídia, e é uma área que é sua especialidade, Silvio, você sabe disso. Eles dominaram a mídia. Se você pegar a luta do Bolsonaro contra as grandes redes, e dominadas ideologicamente, não só na sua direção, mas como os comentaristas, tudo isso faz uma onda que acaba contendo a organização e o avanço da chamada direita. Então, a chamada direita no Brasil, ela nunca se organizou. E a oportunidade dela é agora. E eu ponho essa conta, Silvio, eu ponho essa conta no governo militar. Porque o governo militar que fez, no meu entendimento, uma contra-revolução, então ele fez uma contra-revolução que vinha a revolução totalitária e ditatorial de esquerda, isso que ia acontecer no Brasil. O Brasil seria uma Cuba multiplicada N vezes. Aí nós íamos ver o que é morte, o que é extermínio. Então, ou seja, o governo militar fez a contra-revolução, entregou o Estado, né, para o regime agora de plena liberdade e deixou, sabe, a esquerda escrever. Quais foram os livros editados pela direita? Você vê o Olavo de Carvalho atuando isoladamente aí, mas te falo, quais são os grandes autores de direita? Quais são os grandes professores de direita? Você não tem. Se você for na USP aí, Silvio, se você for em qualquer universidade pública, quem domina é a chamada esquerda. Então, essa onda, eles têm capacidade de se reorganizar e com parte da mídia, diferente da TV Osasco, que abre o espaço democrático, com parte da mídia, você ficou vendo repórter de uma grande mídia, que quando o Trump perdeu, ele começou, ganhamos. Como é que o repórter, ou seja, ao vivo, com o resultado do Biden, ele fala, ganhamos. Porque está tudo contaminado. Isso não é democracia. Você tem um serviço, que isso aqui é um serviço público, permitido o particular atuar, dominado plenamente. Então, o governo militar falhou, e falhou grave, em abrir a democracia sempre. Isso aí não falhou.
mas em deixar a chamada esquerda dominar as academias, dominar os meios de comunicações, dominar a imprensa escrita. E aí, Silvio, a organização deles é muito mais fácil, porque eles entram na mente da pessoa. E a chamada direita, que na sua maioria, eu falo pelo Brasil e por nosso estado de São Paulo aí, o povo brasileiro é um povo conservador. É um povo que defende a família, que defende a moralidade, que defende a ética. E o povo ficou indignado e foi em 2018 lutando para o resgate da moralidade, da ética, do combate à corrupção. Então, foi para isso que o povo saiu às ruas. Para isso que famílias saíram à rua. O Brasil teve o maior escândalo de corrupção do mundo, da história do mundo. E as pessoas acham isso normal, Silvio Ernesto. E está aí, ou seja, quem chefiava tudo isso, segundo o Procurador-Geral da República, Janot, quem chefiava tudo isso era o Partido dos Trabalhadores. Isso aí não sou eu que estou falando. Isso está na denúncia feita pelo Janot, colocado como Procurador-Geral da República pelo PT. Ele falou que uma organização criminosa chefiada pelo PT fez aliança com empresários e destruiu o país. Isso, o Janot, na denúncia dele feita contra o Michel e contra o Lula no Supremo. Então, Silvio, em resposta à tua colocação, a capacidade de organização e de mídia, sabe, da esquerda é muito maior. Agora, eles estão, que nem vocês mesmos dizem, pega a Manuel Dávila, que é de extrema esquerda, muda a cor, muda o discurso, que é para poder fugir um pouco, porque se ela vier com a bandeira do vermelho, da estrela, isso ainda está, sabe, latente. Embora Porto Alegre, também vão de novo, Rio Grande do Sul, vários governos do PT, ou seja, tivemos no Rio Grande do Sul e na capital Porto Alegre também. Sim. Então, o fenômeno que acontece em São Paulo, capital, também acontece em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em que tem um grande segmento de esquerda. Eu já fui lá várias vezes, em vários debates e palestras, com as universidades públicas também dominando o espaço de forma muito forte, Silvio. Miller, antes de a gente iniciar esse primeiro bloco, tem uma pergunta aqui do Coronel Célio, que é sobre os mandatos coletivos. Como é que você encara esse fenômeno que está acontecendo agora de mandato coletivo? A grande figura, Silvio, essa figura do mandato coletivo, quando você associa a questão, digamos assim, da própria proporcionalidade, o que existe é que as pessoas, na nossa democracia, nós temos que rever o nosso sistema político brasileiro. Então, eles estão fazendo associações em que o mandato não é mais só daquela pessoa, ela é colegiada. O indivíduo ele está ali para assinar, mas você tem todo um colegiado de comprometimento. Mas, na prática, isso também já ocorre, mesmo no mandato individual. O nosso erro está no nosso regime, no nosso sistema. Você pega, por exemplo, agora, você vê aí, indivíduo com menos votos que os outros foram eleitos vereadores aí. Por quê? Por causa da bendita proporcionalidade. Enquanto o Brasil não for para o voto, para o sistema distrital e o distrital puro, alguns propõem o distrital misto, né? Que é para fazer uma transição, nós vamos ficar vendo o indivíduo com uns 10 mil votos, 5 mil votos sendo eleito e o outro com 20 mil não é eleito. Aqui aconteceu em São Paulo. Ou seja, né? Então o nosso sistema tem que ser visto no todo. Por exemplo, agora já foram proibidas coligações para proporcionalidade. Isso já foi um bom avanço. Então, antes não. Um partidinho de nada que coligava, um indivíduo com menos votos ainda era eleito. Agora não, agora está sendo eleito dentro do meu partido, porque não pode mais coligação para eleição proporcional. Para majoritária pode, para prefeito pode, mas para vereador não. É cada partido com seus votos. Isso já diminui um pouco. Mas o ideal é que nós tivéssemos também na eleição para vereador majoritária. O mais votado ocupa a cadeira, ponto. É assim num concurso, é assim, quem tem mais votos ocupa a cadeira. Ou então, se não quer fazer tanto aberta, fazer um voto distrital. Dividir São Paulo em distrito e as pessoas disputam a eleição naquele distrito. Aí tem mais controle, mais transparência. E se um dia... eu com certeza não vou ver isso, viu? No meus 63 anos, né?
Mas até um dia nós temos de país evoluído, o chamado, impeachment feito do cara no mandato pelos seus eleitores, pelo seu distrito. Um recall aí permitido para que no meio do mandato o indivíduo não cumpriu as promessas, os compromissos, traiu o voto, ele ser impeachmentado pelo povo, ser levantado e tirado. Mas isso é uma coisa que com certeza, nem que eu viva até 100 anos, eu não vou ver. O Silvio, né, que é mais novo aí, Ernesto, e você também, quem sabe, né, mas essa é a esperança e por isso que nós estamos, e temos que estar fazendo debates como esse, para amadurecimento democrático, não só das instituições que representamos, mas também, acima de tudo, do próprio povo brasileiro, né? Eu vou ter que interromper sua fala, que a gente vai sair da Com Brasil e voltamos já com o senhor de novo. Nós interrompemos o link agora com a Com Brasil, deixamos de falar com o resto do Brasil, mas você pode continuar nos acompanhando aqui pela TV Osasco ou pelo Facebook da Defenda PM. Voltamos já com o Coronel Miller ainda. Bom, nessa segunda parte do programa, a gente vai procurar discutir um pouco mais os resultados aqui do Estado de São Paulo, principalmente a performance dos associados da Defenda. O Coronel Ernesto está aqui, ele parece o Tribunal Superior Eleitoral, desde ontem está grudado aqui no link, buscando informações. Então vamos trazer de novo o Coronel Miller e continuar conversando sobre isso então. Coronel Miller, agora só vai ficar com o nosso TSE aqui. Bom, eu agradeço mais uma vez o Silvio e o Ernesto, né, a gente poder estar debatendo essa matéria, porque na nossa troca de experiência a gente vai adquirindo conhecimentos e amadurecendo, né, nesse processo que é importantíssimo. Bom, Miller, em 2016, eu não sei quantos candidatos concorreram, eu não tenho essa informação, até porque a gente não acompanhava tão de perto como acompanhamos agora, né? Mas em 2016 nós elegemos policiais militares, 3 prefeitos, 9 vice-prefeitos e 103 vereadores. Em 2020, nós tivemos mais de 1.200 candidatos policiais militares. É difícil chegar nesse número, foi difícil chegar nesse número, talvez tenha até mais, porque o que nós fizemos? Nós usamos toda a nossa rede de associados, está espalhada aí pelos 645 municípios de São Paulo, e eles ficaram cavando quem é o policial militar que está competindo ali na sua região. Os da ativa são fáceis da gente levantar. A gente pega o Diário Oficial, quando publica a desincompatibilização, vai lá e extrai o nome do pessoal. E o da ativa é obrigado a se desincompatibilizar. Agora, da reserva não. Da reserva, o cara está na reserva, está reformado e está espalhado aí por São Paulo afora. Bom, mais de 1.200 candidatos. A gente levantou o seguinte, a prefeitura, nós tivemos 78 candidatos da PM que concorreram à prefeitura. Inclusive teve cidade de São Paulo, aquele estado, que teve 2 candidatos concorrendo um contra o outro. Às vezes um a prefeito, outro a vice. Teve 78 candidatos, 8 foram eleitos. Essa aqui é uma informação preliminar, não está fechado ainda. Então, bem mais que os 3 que tivemos antes. Prefeito. Temos 8 candidatos a prefeito eleitos em São Paulo. A vice-prefeito, nós tivemos 98 candidatos, 14 eleitos em São Paulo, mais também do que em 2016. O candidato a prefeito não fechou ainda, porque por uma questão de coeficiente eleitoral, ainda estão lá brigando, verificando, nós não temos como cravar. A gente sabe mais ou menos que nós temos mais de 80 eleitos. Vereador. Já confirmados. Uhum. Aqui em São Paulo, nós não tivemos nenhum candidato a vereador eleito. Em compensação, nós temos, acabei de atualizar agora o TSE. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 suplentes a vereador aqui em São Paulo. Miller, só para você ter uma ideia, eu peguei e fiz uma contabilidade dos votos que os 49 associados Defenda PM tiveram nessa eleição. Nós tivemos 49 associados Defenda PM que se colocaram à disposição nessa eleição. Esses 49 tiveram até agora, porque tem um que vai concorrer para o segundo turno ainda, candidato a vice-prefeito, até agora a Defenda PM com seus 49 candidatos fez quase 500 mil votos. Com 500 mil votos, elege o quê, Miller? Elege um deputado federal? Olha, dependendo do partido, você elege quase que 5 deputados federais, quase. Porque o coeficiente com o deputado federal, Ernesto, é 340, 350 mil votos. Mas isso se dilui no partido, ao se diluir no partido, você consegue, hoje, até em grandes partidos, com 130 mil votos, você consegue ser eleito deputado federal. Então a Defenda teria condições de eleger hoje se fizesse se compusesse de uma forma com todos os seus candidatos, se compusesse numa candidatura única, teria condições de eleger aí tranquilamente uns 2 ou 3 deputados federais. Temos 500 mil votos em São Paulo só na Defenda PM. Como é que você analisa aí esses números que eu te passei? Eu sei que fui jogando o número aí, desculpa, mas são números que nós levantamos durante a madrugada toda. Como é que você consegue analisar isso? Primeiro eu quero parabenizar toda a associação, a diretoria, você na Secretaria Executiva, o Silvio, né? Parabenizar por esse brilhante trabalho. Se você pegar com 3 anos de existência, um resultado desse, isso em qualquer local do mundo, estaria comemorando muito mais do que está comemorando o PSOL aí, que elegeu 3 vereadores a mais. Percebe? Então isso aqui demonstra amadurecimento político. E aqui, Ernesto, eu quero de antemão, e Silvio também, me contrapor à fala, e com devido respeito, porque sou militar também, mas entendo que o general Mourão, nosso vice-presidente, ele está equivocado na sua fala, bem como o próprio comandante do Exército Brasileiro. Por que eles estão equivocados? Porque eles não estão acostumados e não foram maturados no cenário político diferente da gente. E eles acabam enxergando a política como sendo maléfica. Isso é um absurdo. Sabe, isso é uma doutrinação que tem que parar. A política, o homem é um ser político. Ernesto, para você conquistar o Silvio, conquistar a sua esposa, você tem que fazer um trabalho político. Para você conviver com a esposa e com os filhos em casa, existe um trabalho político. O ser humano é um ser político. Dizer que a política interfere na hierarquia militar, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de visão, uma falta de maturidade. E olha que eles fizeram cursos, não, QCM, mestrado, ou seja, mestrado e doutorado, ESG, e não maturaram nesse sentido. Nós temos que entender que o militar, o que não pode entrar no quartel não é a política. O que não pode entrar no quartel é a politicagem. O que não pode entrar no quartel é a partidarização. É o quartel, a instituição, o Exército, PM, Marinha, Aeronáutica, Bombeiro, está vinculado partidariamente. Agora, os seus integrantes estarem maturados como cidadãos e saberem se associar, ou seja, e buscar os seus direitos dentro do espaço democrático, isso é um grande avanço, até para aqueles que se dizem democratas, Silvio e Ernesto. É uma garantia para a sociedade democrática quando ele, militar, amadurece e aprende a buscar os seus direitos, defender seus direitos dentro das regras democráticas. Porque se ele faz isso, ele será um garantidor da cidadania. Que o maior defensor dos direitos fundamentais é o militar de polícia que está na ponta. E se ele conhece as regras democráticas, ele atua nas regras democráticas na defesa dos direitos, ele saberá defender os direitos dos outros. Então, aquela frase de dominação, de lavagem cerebral, quando a política entra pela porta do quartel,
a hierarquia sai pelas portas do fundo, isso é frase de dominação ideológica. Isso é irracional, com devido respeito a essas autoridades. É porque não tiveram essa experiência, então eles ficam com medo do amadurecimento político. Então, o que a Defenda fez, o que nós estamos fazendo por São Paulo e pelo Brasil, com a FENEM, Silvio e Ernesto, é a busca dessa maturação política do direito de cidadão. Então, este resultado que você acabou de elencar aí, Ernesto, é um resultado altamente vitorioso de maturidade política. Então, quando você coloca que nós elegemos 3 prefeitos em 2016, isso não só a Defenda, né? Toda a PM de São Paulo, 3 prefeitos, e agora nós já temos 8 prefeitos. Quer dizer, nós temos aqui praticamente, ou seja, 200% a mais de crescimento. Quase chegamos a 9. Então, só como prefeito, tivemos mais, ou seja, mais de 150% de crescimento democrático e no espaço. Quando podemos você chegar vai a no 9, vice-prefeito... podemos chegar a 9, desculpa te cortar, podemos chegar a 9 se no segundo turno em Taubaté, o nosso associado, o tenente-coronel Paulo Ribeiro, for eleito. Isso, então, aí o Paulo já entra, né, Ernesto, dos vice-prefeitos. Porque vice, nós saímos de 9 para 14, podemos chegar a 15. Podemos chegar a 15. Chegar a 15. Então, ou seja, quase que também, ou seja, nós estamos nessa questão quase que dobrando o número de vice-prefeitos. Sabe? Ou seja, triplicando o prefeito, dobrando o vice-prefeito, e vereador já tem 80. Fora os demais que nem você falou. Então, se nós reproduzirmos os 103 vereadores que está perto disso, com esse resultado de prefeito e vice-prefeito, nós já temos uma grande vitória. E como você bem disse, Ernesto, 500 mil votos. 500 mil votos, você consegue definir uma eleição de qualquer ordem. Você define uma eleição para governador, define uma eleição para presidente da República, define, dependendo da disputa. Eu já vi, Ernesto, deputado federal não ser eleito por um voto. Não foi eleito por um voto. Então, 500 mil votos, e maturando isso na instituição e com a sociedade, isso pode ser multiplicado para 1 milhão, para 2 milhões de votos. Não, Miller, e aí, como você fez, Marolelo? 480 mil votos, 500 mil votos, só dos 49 candidatos da Defenda PM. Não do total. Agora tem mais de 1.200. Vamos colocar o seguinte, tem mais 1.200 para somar aqui. A continha, daquilo que nossos associados foram passando, os dados foram chegando incompletos, não estamos... Semana que vem, prometo que a semana que vem te traz esse panorama completo para vocês. Mas, por exemplo, dos dados que eu tenho agora, já tenho agora, mais de 1 milhão de votos. Mas, por quê? Porque as cidades pequenas, as cidades menores, onde nós temos muitos candidatos, tem candidato eleito com 80 votos. Tudo bem, mas é a realidade daquela cidade. Aí soma pouco. Mas na cidade... Na cidade, naquele município. Mas nós temos aqui mais de 1 milhão de votos. Eu imagino, vou chutar, para desespero de Ocaripane, por exemplo, desespero do cara, ele tem que ficar desesperado mesmo. Ocaripane, você tem que ficar desesperado, porque nós estamos tomando o comando. Porque nós somos honestos, o policial militar é honesto. Quando o eleitor olha para o policial militar, quando vê lá coronel, capitão, cabo, soldado, policial fulano de tal, ele enxerga a honestidade. Então acho que é por isso que você está desesperado, né, Ocaripane? Fazer um post ridículo que nem você fez. Mas tudo bem. Eu calculo, Miriam, que a gente vai chegar no mais de 2 milhões de votos dos policiais militares. Nessa tua colocação, Ernesto, o Ocaripane, ele não contribui para a democracia por um aspecto, ou por ignorância, ou porque ele está falando, porque está sendo pago para isso. Porque no aspecto democrático eu não posso ir contra a vontade popular. E o povo, como você acabou de falar, Ernesto, o povo está legitimando o profissional de segurança pública, o militar, o povo está legitimando. E quem é contra isso é contra a democracia. Quem acha que o militar sendo eleito é um atentado à democracia, esse é um tirano, é um ditador. Porque se o militar está sendo eleito pelo povo e ele é contra isso,
Ele é contra o processo democrático eleitoral. Então, esse é um ditador que usa um discurso disfarçando, servindo a quem o paga. A explicação é só essa. Porque nós, Ernesto e Silvio, estamos entrando na regra do jogo democrático, apresentando proposta, a nossa história de vida e buscando a votação. E o povo que nos conhece legitima. Então, quando a Claudipane fala que a PM fazer termo circunstanciado é um ato atentatório ao Estado Democrático de Direito, ele está falando contra o Poder Judiciário do país, ele está falando contra o Ministério Público do país, porque o Supremo legitimou isso. Então ele está falando porque ele está sendo pago para isso, ou é um ignorante ou é um ditador. Então, mas é uma pessoa que não merece nem espaço, porque ele quer justamente a controvérsia para ele poder ocupar o espaço, uma vez que ele não tem isso dentro. Mas voltando aos números aqui, que é isso que interessa para nós. Coronel Miller, deixa eu voltar ao assunto, então. Pelo balanço preliminar do nosso TSE particular aqui, os policiais militares vão aumentar o número nas prefeituras, e nas câmaras municipais. Aquele 100 e poucos eleitos em 2016, eles foram eleitos quando o Bolsonaro estava engatinhando na caminhada dele para a presidência. E agora a gente nota um aumento, ou pelo menos a manutenção. O Bolsonaro precisou das polícias militares para ser eleito. E pelo que eu estou vendo, os policiais militares não estão precisando do Bolsonaro para ser eleito, porque ele não fez campanha para isso. É a marca Polícia Militar que está elegendo esse pessoal. Ou estou errado? Está correto, Silvio, na sua análise. E eu espero que esse vídeo, esse áudio vá ao presidente e que ele tenha essa consciência. Quem o elegeu, ele sabe disso, eu já falei isso para ele. Quem o elegeu foram as polícias militares e bombeiros militares do Brasil. As polícias militares e bombeiros militares deram 14 milhões de votos ao presidente Bolsonaro. 14 milhões de votos. E elas estão amadurecendo. Então, o presidente Bolsonaro teria que, nessas eleições, como ele fez com a Coronel Fernanda lá no Mato Grosso, e fez bem, teria que ter se empenhado na eleição de todos os policiais e bombeiros militares. Porque, efetivamente, essa situação que você narrou aí, Silvio, foi atestada pelo senador Tasso Gereissati. Senador várias vezes, governador do Ceará várias vezes. Tasso Gereissati, no programa da televisão, ele falou bem claro. Fico falando que o Bolsonaro não tem partido político, mas ele tem o maior partido político desse país, que são as polícias militares, que estando em Oiapoque ao Chuí fizeram campanha para ele. Isso foi atestado ao vivo pela essa figura respeitada que é Tasso Gereissati. Então essa é a realidade. E nessa eleição, mesmo sem o apoio do presidente, as polícias militares estão saindo maior ainda, não só em São Paulo, mas no Brasil. Mas o grande aspecto de tudo isso, Silvio, nós temos agora, e começando pelos oficiais, está aqui o Ernesto, começando pelos oficiais, nós temos essa maturidade política. E vamos deixar bem claro para aqueles que defendem a linha do general Mourão, nosso vice-presidente, com devido respeito, e também ou seja, o Jol, comandante do Exército, não confundam politicagem, política partidária com amadurecimento político de cidadania. O que nós, oficiais de São Paulo e do Brasil, pela Defenda e pela FNM estão fazendo é amadurecimento do cidadão militar. E esse amadurecimento vem como fortalecimento para a democracia. Isso tem que ser chegado. Então a PM de São Paulo está dando exemplo pela Defenda. Porque 500 mil votos só pelos candidatos da Defenda, sabe, com essa marca da instituição militar, da honra, da dignidade, da moralidade, do combate à corrupção, só isso já nos legitima e nos dá uma alegria muito maior, Silvio e Ernesto, do que da decepção do segundo turno aí da São Paulo capital. Uma alegria muito maior pelo resultado já alcançado. E com a certeza que nós estamos no caminho certo. O caminho da democracia, do amadurecimento e da participação no sufrágio universal. Tem coisa melhor do mundo? A democracia, com todas as suas mazelas, é o melhor regime político para todo qualquer país.
Quem defende contra isso são os adeptos, né, da Venezuela, de Cuba, da China. Então, eles que mudem para lá. Precisa organizar melhor organizar melhor não, precisa organizar essa força eleita, né? Porque dos eleitos em 2016, eu só vi uma reunião, onde a maioria estava, foi no Palácio dos Bandeirantes aqui, que o capitão Augusto convocou. Então precisa chamar mais, unir mais e ter um projeto único, pelo menos um discurso único, né? Bom, essa já é uma... Mas isso aí, Silvio, faz parte desse processo. Essa é uma premissa que a Defenda tem se colocado à frente há muito tempo. Fica aqui o meu convite, já, logo de cara, a você que é associado, a você que está eleito, faça um contato um com o outro, porque a gente não tem como conhecer todo mundo. Eu estou vendo aqui que tem o soldado, o cabo reformado lá da cidade de, por exemplo, vou citar aqui rapidamente, só para a gente não... Boa Esperança do Sul, ou Vitória Brasil, o cabo Amaury Marangão, reformado, foi eleito vereador em Vitória do Brasil. Então, você que é nosso associado, que conhece o cabo Amaury, que foi eleito lá em Vitória do Brasil, faça contato e faça essa ponte, para que a gente possa chegar até ele e ele possa chegar até nós. É só assim que nós vamos conseguir coordenar esses eleitos que foram agora. Que mais de 1.200 candidatos, a gente não vai saber, todo mundo não vai, mas a Defenda não conhece. Mas você que trabalha perto, você que trabalha próximo, você que comandou a companhia, você conhece. Você sabe quem são essas pessoas. Traga essas pessoas para a Defenda, porque essa coordenação é fundamental. Até porque nós precisamos abrir portas. Precisamos ajudar essas pessoas com projetos, com trabalhos, naquilo que ele precisar, mas precisamos abrir portas também. Acesso aqui na Assembleia. Acesso na Assembleia, vamos fazer essa ponte, porque às vezes o vereador vem lá do interior, Vitória Brasil, vem para cá, não sabe como é que... Vamos fazer essa ponte. Conte com a Defenda. Esse é o papel da associação, dentro de um aspecto político macro. Não queremos amarrar o rabo de ninguém, vamos usar a expressão aqui bem popular. Queremos ajudar. Nós temos um objetivo comum, nós temos algo a buscar, que é dar dignidade ao policial militar, coisa que está faltando há muito tempo aqui no estado de São Paulo. Nessa linha, Ernesto, que você colocou, isso que é importante, né? O nosso telespectador, o nosso ouvinte, nas redes sociais, entender. A eleição municipal é importantíssima. Quem é que atende a família aí onde ela mora? É o prefeito, é o vereador. Então, o primeiro atendimento público, o primeiro serviço público prestado ao cidadão é pelo município. Então, essa eleição, a legislação municipal é fundamental. O vereador, o prefeito, ele é que vai, muitas vezes, fazer chegar as políticas públicas federais e estaduais lá na ponta. Não só com o orçamento do município, mas o orçamento do Estado e o orçamento da União Federal. Então, quando você fala, Ernesto, e a sua colocação é perfeita, quando você fala que eu vou dar dignidade ao policial, esse policial tendo dignidade, ele presta um bom serviço para o cidadão. E no serviço que é fundamental para a existência da sociedade. Nós temos países no mundo que não tem exército, mas nenhum país no mundo deixa de ter a sua polícia. Então, um policial com dignidade, bem remunerado, bem tratado, e não, infelizmente, como fez, né, o governador João Dória, que prometeu dar dignidade salarial para o policial na campanha, prometeu como governador, e agora está usando a pandemia para dizer que não pode dar dignidade remuneratória para o policial, quando a pandemia não proíbe ele repor a inflação. Se ele só repusesse a inflação e cumprisse a palavra dele, que infelizmente ele não cumpre, e quem não cumpre palavra, o povo já sabe o que é. Ele não cumpriu na campanha e não cumpriu agora como governador. Então, como ele não cumpre a palavra, se ele quer cumprir, a lei da pandemia, ela não proíbe repor a inflação. Esse é um dos pontos da dignidade, porque com o salário ele consegue alimentar a sua família, ele consegue ter a sua condição social digna e consegue estar motivado para prestar um serviço de qualidade para a população, que essa é a grande finalidade.
Coronel Miller, nós estamos chegando aqui no final. Se me permite uma observação, aos eleitos, seria bom aos eleitos darem uma olhadinha no trabalho feito pelo Coronel Meira em Bauru nesses 4 anos. Pensa num cara chato. Isso é o que o prefeito fala. O Coronel Meira trabalhou muito como vereador em Bauru, dobrou a votação dele agora, foi o primeiro colocado em Bauru com mais de 5.000 votos. Então, seria interessante aos eleitos dar uma olhadinha no que o Coronel Meira fez durante o mandato dele, que pode dar muito exemplo aí. Nós vamos encerrar aqui essa edição, estamos em cima da hora. Coronel Miller, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos ensinamentos e até uma próxima. Eu que agradeço, Silvio Ernesto, por esse espaço, pela TV Osasco, por nós podermos comentar um evento tão importante para a vida democrática, não só de São Paulo, mas do Brasil, que são as eleições. E que por ela, a Defenda está amadurecendo a oficialidade e também as praças que estão se associando para que nós possamos fazer uma política no sentido da sua essência ética e moral e não ficarmos na mão de políticos profissionais corruptos que o Brasil quer ver nessa página. Então, com certeza, eu agradeço mais essa oportunidade e parabenizo a todos que foram eleitos e os que disputaram a eleição. Nós temos que dar foco àqueles que disputaram, que não ganharam, mas que estão no caminho certo. Então, parabenizo a todos e agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Silvio Ernesto. Obrigado, meu amigo. Boa tarde. Ernesto, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado. Então, tenham todos uma boa segunda-feira, ótima semana. Segunda-feira que vem, com a atualização pelo nosso TSE particular. Até lá.